Saudações a todos. Bem-vindos ao Instituto Body and Mind. Meu nome é Carlos Vaz e vou falar sobre neuroinflamação, stress crónico e fáscia. Sabia que a ansiedade que sentimos pode não estar apenas na mente, mas também nos tecidos que envolvem o cérebro e o corpo? E se o stress crónico não apenas mudasse os pensamentos, mas também inflamasse silenciosamente o sistema nervoso? Hoje vou falar sobre neuroinflamação, um processo que liga o cérebro, o sistema imunitário e a fáscia do corpo inteiro. Se ficar comigo até ao final, vai descobrir não só como o stress prolongado, a ansiedade e o trauma podem alterar tecidos profundamente sensíveis, como a dura mater, que é uma membrana que envolve o cérebro e a medula espinal, mas também conhecer algumas estratégias para acalmar o sistema nervoso. Pode também, no final, ouvir um excerto de meditação que faz parte do nosso pacote de libertação somato-emocional. Afinal, o que é a neuroinflamação? Quando falamos de neuroinflamação, estamos a falar de uma resposta inflamatória que ocorre no sistema nervoso central. O cérebro, tal como o resto do corpo, possui um sistema imunitário próprio. Esse sistema é composto por células denominadas microglia, que funcionam como verdadeiros guardiões do cérebro. Quando o organismo percebe uma ameaça, seja uma infecção, uma lesão ou stress prolongado, estas células são ativadas. Inicialmente, esta resposta é protetora. Ela ajuda a reparar tecidos, eliminar toxinas e restaurar o equilíbrio. Mas quando o stress se torna crónico, essa resposta inflamatória pode permanecer ativa por demasiado tempo. E quando isso acontece, o cérebro começa a viver num estado de alerta biológico constante. Vamos agora conhecer uma breve história, a história de Ana. Ana sempre foi uma pessoa ativa e dedicada ao trabalho. Durante anos, viveu num ritmo intenso, com prazos apertados, poucas horas de sono e uma sensação constante de pressão. No início, eram apenas pequenos sinais. Surgiram dores de cabeça ocasionais, tensão no pescoço e cansaço mental no final do dia. Mas com o tempo, algo começou a mudar. As dores tornaram-se mais frequentes. A concentração começou a falhar. O corpo parecia sempre tenso, como se estivesse permanentemente preparado para enfrentar um perigo invisível. A Ana começou a sentir também algo difícil de explicar. Uma ansiedade constante, mesmo quando nada de preocupante estava a acontecer. Os exames médicos estavam normais, mas o corpo dela não se sentia normal. O que estava a acontecer, muito provavelmente, era um processo silencioso que a ciência hoje chama de neuroinflamação de baixo grau. O stress prolongado tinha mantido o sistema nervoso em alerta durante demasiado tempo. O sistema imunitário, constantemente ativado, libertava moléculas inflamatórias. Essas moléculas influenciavam o cérebro, tornando-o mais sensível ao stress e à dor. O resultado era um ciclo. Quanto mais stress, mais inflamação. Quanto mais inflamação, mais tensão no corpo. E quanto mais tensão, mais difícil se tornava para o sistema nervoso regressar ao equilíbrio. Mas quando a Ana começou a ouvir mais o corpo, relaxando mais e trabalhando a respiração, o movimento suave e a regulação do sistema nervoso começou de forma gradual a sair do estado de alerta e as dores tornaram-se menos frequentes. Quando estamos sob stress prolongado, o corpo ativa repetidamente o chamado eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, libertando hormonas como o cortisol e a adrenalina, o que é útil em situações de perigo, mas quando se mantém ativo durante meses ou anos, começa a alterar profundamente o ambiente interno do corpo. O sistema imunitário torna-se mais sensível,
as células inflamatórias tornam-se mais reativas e pequenas ameaças passam a gerar respostas exageradas. Com o tempo, o organismo entra num estado conhecido como inflamação de baixo grau. Uma inflamação silenciosa, mas persistente. Vamos agora tentar perceber o papel da fáscia na neuroinflamação. A fáscia é uma rede contínua de tecido conjuntivo que envolve músculos, órgãos, nervos, vasos sanguíneos, etc, etc. Quando o stress se torna crónico, o tónus muscular aumenta, a respiração torna-se mais curta e a mobilidade dos tecidos diminui e a fáscia começa a adaptar-se a esse estado. Ela pode tornar-se mais espessa, densa e menos hidratada, perdendo a parte da sua elasticidade natural. Essa alteração mecânica pode interferir com a circulação, a troca de nutrientes e até com a comunicação entre tecidos. Entre as estruturas faciais mais importantes do corpo, encontra-se a dura mater. A dura mater é a camada mais externa das meninges, as membranas que envolvem e protegem o cérebro e a medula espinal. Ela é um tecido conjuntivo denso, de natureza facial, altamente inervada, mecanosensível e contínuo com as faixas profundas do corpo, nomeadamente com o crânio, a coluna e o sacro. Ela funciona como uma espécie de faixa profunda do sistema nervoso central. A dura mater contém e responde ao movimento, estando diretamente associada ao líquido cefalorraquidiano. A relação entre os dois é íntima e inseparável, pois o líquido cefalorraquidiano exerce pressão rítmica sobre as meninges e a dura mater adapta-se a essa pressão se for elástica. Se a dura mater estiver rígida, resiste ao movimento do líquido cefalorraquidiano e essa resistência gera tensão mecânica e ativação nociceptiva. Uma vez que esta membrana está ligada a várias estruturas do corpo, como músculos do pescoço, base do crânio, coluna vertebral e sistema facial global, as tensões no corpo podem influenciar a mecânica dessas membranas e, ao mesmo tempo, alterações inflamatórias no sistema nervoso podem refletir-se em sintomas físicos. Vamos agora descobrir o que acontece ao corpo quando estes tecidos inflamam. Quando a neuroinflamação se instala e os tecidos que envolvem o sistema nervoso ficam mais sensíveis, podem surgir diversos sintomas. Alguns dos mais comuns incluem dores de cabeça persistentes, pressão ou tensão na cabeça, sensibilidade à luz e ao som, rigidez no pescoço, fadiga mental, dificuldade de concentração, ansiedade, irritabilidade e sensação constante de alerta. Muitas vezes, estes sintomas aparecem sem uma causa evidente nos exames médicos. Isso acontece porque estamos a falar de processos funcionais inflamatórios subtis, que nem sempre são visíveis nas avaliações convencionais. É importante lembrar que o corpo não cria inflamação sem motivo. A inflamação é, antes de tudo, um mecanismo de proteção. Ela surge quando o organismo tenta reparar tecidos, eliminar ameaças e restaurar o equilíbrio. O problema não é a inflamação em si. O problema é quando o corpo fica preso num estado em que o alarme nunca desliga. A boa notícia é que o sistema nervoso possui uma enorme capacidade de adaptação. Quando criamos condições de segurança para o corpo, muitos destes processos podem gradualmente diminuir. Algumas estratégias que ajudam neste processo incluem respiração profunda e consciente, inspirações de 4 segundos e expirações de 6 segundos, micromovimento suave e regular. Foque a sua atenção na zona que dói e leve a sua energia para lá. Faça automassagem nas orelhas e tapping, utilizando os 3 primeiros dedos, no peito e na mandíbula, estimulando o nervo vago.
Outras práticas e rotinas, como libertação facial, contacto com a natureza e sono reparador, também ajudam. Essas abordagens ajudam a reduzir o estado de alerta e permitem que o organismo saia do modo de sobrevivência. A inflamação não é apenas um fenómeno biológico. Muitas vezes é a forma do corpo dizer que viveu demasiado tempo em estado de alerta. Quando compreendemos a ligação entre o cérebro, o sistema imunitário, faixa e emoções, abrimos uma nova porta para a cura. Caso tenhas gostado deste conteúdo, dá um like e não te esqueças de partilhar com quem precisa de ouvir estas palavras. Para mais informações, clica no link abaixo, onde encontrarás um pacote de liberação somato-emocional contendo um e-book, com um vídeo de exercícios práticos e meditações guiadas para libertar o stress e reequilibrar o corpo, a mente e o espírito. Grato por teres ficado comigo até ao final. Saudações. Dentro do teu corpo, dentro do teu coração, da tua mente, reside uma força interior divina. Uma força que ainda não descobriste. Uma força que surge nas horas mais difíceis de sobrevivência. Quando estamos entre a espada e a parede. Essa força está em todos nós. Existe também outra força dentro de ti, dentro do teu coração, a força do amor e a força da vontade, que é guardada pelo protetor do coração, o pericárdio. Aí também são guardadas as emoções e também traumas físicos. Enquanto inspiras e expiras, focando-te só e exclusivamente na respiração e na minha voz, vais levar a tua atenção para cada parte do teu corpo. Iniciando nos pés e terminando no couro cabeludo.